Em 1855, chegava ao Porto para estudar no Colégio da Lapa uma criança que havia nascido 10 anos antes, na Póvoa de Varzim. Uma criança que, nas décadas seguintes, se viria a tornar naquele que é um dos nomes incontornáveis, maiores da literatura portuguesa e em português. Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Hoje vamos falar sobre Eça de Queiroz e a sua ligação à cidade do Porto e arredores. Temos como convidados, como é habitual, duas pessoas aqui em estúdio, não precisam de apresentações. A professora Isabel Pires Lima, da Universidade do Porto e conhecida estudiosa de Eça de Queiroz, o Dr. Gonçalo Guimarães, da Câmara Municipal de Gaia e diretor do Solado dos Condes de Rezende. Mas vamos já falar sobre essa. Para motivar essa conversa, vamos primeiro ver uma peça sobre Eça, o Porto e os Condes de Rezende. Até já. Existe no Grande Porto um espaço privilegiado para evocar, estudar e divulgar aquele que é um dos nomes maiores da literatura portuguesa, Eça de Queiroz. Esse espaço fica aqui, em Vila Nova de Gaia, em Canelas. Trata-se do solar dos Condes de Rezende e não falta sequer uma estátua da autoria do escultor Hélder de Carvalho, que nos recorda o vulto e a figura desse grande escritor. Mas porquê esta ligação de Eça de Queiroz a esta casa solarenga, a esta casa senhorial? Bom, isso resulta do facto de Eça de Queiroz ter sido grande amigo desta família, particularmente daquele que foi o quinto Conde de Rezende e, na sequência da sua morte prematura, do seu irmão, o sexto Conde de Rezende. De resto, Eça de Queiroz acabaria por se apaixonar e casar com uma das suas irmãs, Emília de Castro, Pamplona. Eça de Queiroz visitou, por isso, muitas vezes esta casa, repetidamente aqui veio, e não só para visitar os seus amigos, mas depois também a sua esposa, mesmo já depois de casar, isto porque ela passava aqui grandes temporadas, nomeadamente decorrentes das repetidas e prolongadas ausências no estrangeiro de Eça de Queiroz. Não nos podemos esquecer que Eça de Queiroz, nas últimas décadas da sua vida, foi um diplomata de carreira e por isso muitas vezes se ausentava e aqui regressava para visitar a esposa e os seus filhos. Eça de Queiroz que viajou bastante, pelo menos para aquilo que era, enfim, o habitual no seu tempo: Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Egito, Terra Santa, as Antilhas, Cuba. Mas a sua ligação ao Grande Porto não se esgota, obviamente, aqui, ao lugar de Canelas. Afinal, a relação de Eça de Queiroz com o Porto é muito mais antiga e muito mais forte, desde o berço. Eça de Queiroz nasceu em 1845, não muito longe do Porto, na Póvoa de Varzim. É filho de um magistrado conceituado e de mãe incógnita, uma circunstância que certamente marcou a vida de Eça de Queiroz, apesar de saber muito bem quem era a mãe de Eça e desta depois, posteriormente, ter assumido a sua maternidade. Mas dizem alguns estudiosos da vida e da obra de Eça de Queiroz que esta circunstância o poderá ter, por exemplo, influenciado em alguns aspectos de obras como Os Maias ou da tragédia da Rua das Flores. Certo é que uma boa parte da meninice de Eça de Queiroz acaba por decorrer na casa do avô, nas margens da Ria de Aveiro, em Verde Milho. No entanto, em 1855, com 10 anos de idade, Eça de Queiroz vem viver para o Porto, vem frequentar o Colégio
da Lapa, o afamado Colégio da Lapa, dirigido pelo pai de Ramalho Ortigão, ele próprio virá posteriormente a ser aqui professor. O Colégio da Lapa, boa parte do edifício desapareceu em 1909, mas restam ainda vestígios significativos adoçados à parede sul da Igreja da Lapa. Este colégio da Real Irmandade de Nossa Senhora da Lapa foi de facto uma instituição de referência no que às questões do ensino diz respeito na região do Porto. E ainda hoje a Escola da Lapa subsiste. Aqui no Colégio da Lapa, o jovem Essa Queiroz vai se tornar amigo de dois condiscípulos, dois irmãos, Luís, Benedito e Manuel, filhos do 4º Conde de Rezende. É uma amizade que irá marcar toda a vida futura do escritor. Luís Benedito e Manuel, que não viviam muito longe aqui do Colégio da Lapa. Encontramos na atual Praça da República e o seu emblemático jardim. E era aqui, nomeadamente voltado para a Rua Álvares Cabral, que nós encontrávamos aquela que durante muitos séculos foi uma das mais belas e extensas quintas às portas da cidade. A Quinta de Santo Ovídio, que se prolongava até à Rua de Sedufeita e passava para lá daquilo que é a Rua da Boa Vista. É uma quinta muito antiga, de resto, as primeiras referências referem ainda como Quinta da Boa Vista. Esta designação de Quinta de Santo Ovídio resulta quando um dos seus antigos proprietários, o desembargador Moraes Carneiro, vai mandar aqui edificar uma capela dedicada a São Bento e a Santo Ovídio. A Quinta passava a conhecer-se como a Quinta de Santo Ovídio e toda esta região. Aliás, ainda hoje, muitos dos velhos habitantes da cidade não chamam isto Praça da República, mas sim o campo de Santo Ovídio. Sabemos que no século XVIII a Quinta está na posse da família Figueiroa. Aliás, um Manuel Figueiroa, que em 1794 abdica de parte das propriedades da Quinta para que fosse aberta a Rua da Boa Vista. Por morte deste Figueiroa em testamento, a Quinta vai passar para os Viscondes de Beira e depois, por laços familiares, por casamento, acabará por entrar na posse dos Condes de Rezende. É uma filha desse Visconde de Beiros que casa com um Conde de Rezende. E desse casamento resultaria, de facto, o nascimento desses dois jovens que se tornariam, aqui a poucas dezenas de metros de distância, amigos de Essa de Queiroz, uma vez que frequentavam o Colégio da Lapa, o Luís Benedito e o Manuel. E isso fará com que, também desde tenra idade, Essa de Queiroz tenha frequentado esta quinta, que depois viria a pertencer, nomeadamente, a Manuel, que se tornaria no 6º Conde de Rezende. É ele que já no final do século XIX acaba por vender a quinta e dar origem ou início a esta profunda urbanização que fez desaparecer toda a quinta. Fez desaparecer toda a quinta? Há ainda um vestígio muito interessante. Vamos até lá ver. Pouco mais abaixo da Praça da República e ligando a Rua da Boa Vista à Rua de Sedufeita, temos a Travessa da Figueiroa, um curioso topónimo, Figueiroa. Muita gente pensará que se trata de alguma referência em alguma antiga grande figueira que aqui teria existido, mas, como já percebeu, não, trata-se de uma referência à família Figueiroa, que durante muito tempo foi a proprietária dessa vasta Quinta de Santo Ovídio. Muito provavelmente uma referência concreta a Manuel Figueiroa, esse homem que acabou por doar parte dos terrenos da Quinta para a abertura da Rua da Boa Vista. E por isso, esta travessa devia ser não da Figueiroa, mas do Figueiroa. E é por isso um último vestígio que nós possuímos em plena malha urbana, um vestígio toponímico
dessa quinta, dessa belíssima quinta que durante tanto tempo aqui existiu. Uma quinta que foi, como vos dizia, desde muito cedo frequentada por Eça de Queiroz, que era afinal a residência desses seus dois amigos. Uma quinta que já mais jovem Eça continuaria a visitar e depois, fruto do seu casamento com Dona Emília de Castro Pamplona, irmã desses seus amigos. De resto, nos meses que antecederam o seu casamento, Eça vinha aqui visitar muitas vezes a sua noiva. Estava hospedado no Grande Hotel de Paris, onde escrevia algumas cartas para a sua noiva. Foi, de resto, na capela da propriedade, na capela de Santo Vídeo, que se casaram em 1886. Mas a família dos condes de Rezende possuía outras propriedades na região, propriedades que ficam também fortemente marcadas com a vivência dessa de Queiroz. É o caso, por exemplo, do solar que os condes de Rezende possuíam em Canelas, em Vila Nova de Gaia. Vamos até lá. É este o solar dos condes de Rezende, em Canelas, Vila Nova de Gaia. Desde 1982, que pertence à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que aqui instalou serviços culturais que vêm sendo, enfim, caracterizados por uma grande dinâmica, nomeadamente em torno da valorização e da divulgação da vida e obra de Eça de Queiroz. Mas este solar, esta propriedade, tem origens antiquíssimas. De resto, a referência documental mais antiga é mesmo anterior à origem da nacionalidade. Conhecemos, de facto, um documento que se refere já a esta propriedade no ano 1042. Este magnífico espaço, durante muito tempo, ficou conhecido como o solar ou a Quinta da Costa e ficará marcado ao longo de toda esta vasta história pela passagem aqui de importantes fidalgos e aristocratas, particularmente no século XVII e no século XVIII. De resto, muito do aspecto atual da intervenção arquitetónica no solar resulta exatamente dessa época. É o caso, por exemplo, no século XVII, de Tomé da Costa, ou já no século XVIII, de Tomé Baldeia. Outra figura incontornável, já na passagem do século XVIII para o século XIX, é Manuel Pamplona Figueroa, que já referimos anteriormente. Um homem que se distingue na Guerra Peninsular. É, de resto, uma filha deste Manuel Figueroa que se irá casar com um conde de Rezende. E é isso que explica que, a partir dessa altura, este solar, esta propriedade, passa a fazer parte das propriedades dessa casa, dessa família. Foi exatamente resultado desse casamento da filha de Manuel Figueroa, Visconde de Beiro, com o conde, o quarto conde de Rezende, que resultou o nascimento de dois jovens que se tornarão grandes amigos de Eça de Queiroz, Luís Benedito e Manuel, respectivamente o quinto e o sexto conde de Rezende. E tal fez com que Eça tivesse frequentado, como vimos já, a casa da família em Santo Vídeo, no Porto, mas também aqui este solar em Canelas. De resto, é aqui que ele acaba por se enamorar pela irmã destes seus amigos, Emília, aqui em Canelas. Ele próprio faz questão de o declarar numa carta que escreveu a partir de Londres
em 28 de julho de 1885, dirigida a Manuel, e diz-lhe: a minha afeição por tua irmã não foi improvisada o ano passado na Granja e na Costa Nova. Data já de uma ocasião mais antiga de quando eu te fui ver a Canelas. Seriam, de facto, muito regulares as visitas do escritor a este solar, até pela forte relação que ele possuía com Luís Benedito, com quem faria uma famosa viagem ao Egito. Luís Benedito, que era um homem para a época muito interessante, aventureiro. Dele nos deixa Ramalho Ortigão umas referências muito interessantes. Diz Ramalho Ortigão que Luís Benedito tinha um talento superior, a mais alta distinção de figura e de maneiras, uma instrução variadíssima, um grande ar frio e correto, ligeiramente irónico. Nunca transpirava, nunca se fazia vermelho, nunca falava alto. Amava as aventuras arriscadas, as fascinações do perigo. E foi isso que o levou seguramente a viajar pelo Egito, pelas Terras Santas, e com ele foi exatamente essa de Queiroz. Uma viagem que marcará para sempre a vida de Essa, que sobre essa atribulada viagem escreverá muitas vezes, o irá influenciar para muitas das suas obras, e sobre ela ele dirá o próprio Eça de Queiroz: esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira. Desde que foi adquirido em 1982 pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Solar dos Condes de Rezende tornou-se num espaço cultural de referência absoluta na área metropolitana do Porto. Tem várias valências em torno, fundamentalmente, das questões da história, do património, da valorização da memória. Aqui se encontra instalado o Gabinete de Arqueologia e História de Vila Nova de Gaia. Aqui se encontra também um núcleo museológico dedicado à arqueologia do concelho. Aqui também encontramos depositada uma famosa coleção de Marciano Azuaga, com imensas valências. O solar apresenta várias salas para exposições temporárias e aqui têm decorrido importantes congressos, palestras, conferências, cursos. Mas este, como não podia deixar de ser, é um espaço particularmente vocacionado para a valorização da memória e para a divulgação da obra de Essa de Queiroz. Aqui se encontra também sediada a Confraria Queirosiana e ao longo de todo o ano, repetidamente, existem iniciativas em torno da figura do grande escritor. É também aqui que encontramos uma biblioteca especializada em torno de Essa de Queiroz, um centro documental e aqui encontramos também o Fundo Documental, o Arquivo dos Condes de Rezende, um arquivo fabuloso, cuja documentação remonta ao século XI. E aqui, por exemplo, encontramos também uma bula papal datada de 1563. Reinava o rei Dom Sebastião. Trata-se de um documento sobre direitos para o Mosteiro de Grijó, uma peça belíssima, como podem observar. Mas há muitos outros documentos. Temos aqui, por exemplo, uma carta régia. Aliás, há várias cartas régias neste fundo documental. Esta data de 1802.
Trata-se de uma carta de Dom João VI, ainda era príncipe regente. E, através deste documento, ele está a nomear o já aqui referido anteriormente Manuel Pamplona, avô da esposa de Eça de Queiroz, como capitão do Regimento de Infantaria do Porto. E o seu real. Mas, como não podia deixar de ser, este fundo dos Condes de Rezende possui também imensa documentação ligada à contabilidade, aos negócios da família. Apresenta, por exemplo, vários livros, como é o caso deste, datado de 1868, mas que apresenta depois contas dos anos seguintes, incluindo o ano de 1869, o ano em que Luís Benedito vai com Eça de Queiroz para essa famosa viagem até ao Egito e à Terra Santa. E há aqui algumas referências a despesas relacionadas com essa viagem. Trata-se, de resto, de um manancial documental importantíssimo, não só para o estudo desta família, mas e também para todo o mundo que rodeia a vivência de Eça de Queiroz, mas as referências que aqui é possível obter nesta documentação são importantíssimas para a história local e regional para este período. De resto, essa tem sido uma das missões aqui dos Serviços Culturais do Solar dos Condes de Rezende. Inventariar, divulgar, estudar este riquíssimo património documental. Quando casa em 1886 com Emília de Castro Pamplona, Eça de Queiroz é já um diplomata experiente. Desenvolvera já a sua atividade nas Antilhas, em Cuba, viajara pelos Estados Unidos para produzir um relatório dando conta dos grandes progressos do grande país do continente americano. É também nessa altura que ele contacta com uma realidade que o vai impressionar e que, de resto, era na altura objeto de grandes comentários a nível internacional. O grande fenómeno de imigração chinesa para as Américas, uma mão de obra muito barata, quase escrava, e não nos podemos esquecer que a escravatura negra tinha sido abolida há muito pouco tempo no continente americano. É algo que vai marcar muito Eça de Queiroz e que, enfim, o vai fazendo confrontar com um velho sonho, o de uma viagem à China. Mas apenas 2 anos depois do seu casamento, ou seja, em 1888, Eça de Queiroz vai ser colocado num local muito mais próximo de Portugal. Torna-se cônsul em Paris. É também o ano em que publica aquele que vai ser o seu mais famoso romance de todos os tempos, Os Maias. Daí até ao final da sua vida, Eça de Queiroz continuará a produzir muitas das mais belas páginas da literatura portuguesa e manter-se-á também fortemente ligado, por motivos profissionais, à França, onde acaba por falecer em 1900. O seu corpo é trasladado para Portugal. Será objeto de um funeral de Estado e enterrado em Lisboa. Ficaram seguramente muitos sonhos por cumprir no espírito aventureiro e sonhador de Eça de Queiroz. Um desses sonhos terá sido, como vos referi, essa viagem até à China, uma China tão presente nos seus escritos, nos seus pensamentos e até na sua obra ficcional. E o que teria sido um livro de Eça de Queiroz sobre a China? Enfim, poderemos apenas especular e imaginar que outros factos, que outras lendas, que outros caminhos da história. Enfim, haveria tanto mais para falar sobre a vida de Eça de Queiroz. Fica aqui o desafio para irem conhecer pelo menos estes espaços que se encontram ligados à história deste grande escritor. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre quem foi
Eça de Queiroz. Como apresentei no início do programa, contamos aqui com dois convidados que conhecem bem a vida e a obra do grande escritor. A professora Isabel Pires de Lima, figura bem conhecida, antiga Ministra da Cultura, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doutorada em Literatura Portuguesa e é uma das grandes especialistas na obra de Eça de Queiroz. Entre artigos e livros, andará à volta de uma centena de títulos sobre o escritor. Está também, ou esteve envolvida na Fundação Eça de Queiroz, nas comemorações do centenário da sua morte, congressos, palestras, enfim, um extenso currículo que a liga a Eça de Queiroz, além, obviamente, de toda a literatura portuguesa. O outro convidado é um repetente, esteve aqui no primeiro episódio desta nova série dos Caminhos da História a propósito de uma intervenção arqueológica que vem desenvolvendo no Castro de Crestuma, Dr. Gonçalves Guimarães, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, licenciado em História, mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto, onde está também a concluir o seu doutoramento. É um homem há muitas décadas ligado à história e ao património daquele concelho, e não só, mas desde o início da década de 80 é também o diretor do Solar dos Condes de Rezende e por isso está também muito ligado à divulgação e ao estudo da obra do escritor. De resto é também autor de uma série de artigos e estudos sobre Eça de Queiroz e é um dos responsáveis da confraria queirosiana. Muito obrigado aos dois. Começava pela professora, se estivessem de acordo com aquela pergunta que seguramente não gostaria que eu fizesse, mas pensando em muitos espectadores que nos estão a ouvir, nomeadamente os mais jovens, que infelizmente não têm o mesmo conhecimento que as gerações anteriores sobre quem foi Eça de Queiroz. Quem foi Eça de Queiroz? Qual a sua importância para a literatura? É uma pergunta difícil porque só lhe dou 2 ou 3 minutos. Certo. E deixe-me antes de responder, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar no Porto Canal, é sempre um prazer e muito particularmente estar num programa onde vamos falar de Eça de Queiroz. Grandeza, importância dessa de Queiroz. Bom, eu diria que, em síntese, eu diria que ele é um dos maiores ficcionistas do século XIX. E estou a dizer propositadamente ficcionistas do século XIX, comparável a grandes vultos, aos grandes vultos da literatura mundial, comparável a nomes como Flaubert, ou como Balzac, ou como Dickens. Simplesmente, como escreveu em português, evidentemente que não tem a repercussão internacional que estes autores têm. Então, porquê é que ele é importante cá? Eu, se calhar, desde logo, cometi aqui um erro a dizer que é um nome incontornável na literatura portuguesa. Não, não cometeu erro nenhum, com certeza. Mas devia dizer na literatura em português. Exatamente. Até porque ele, é de facto um dos nomes grandes do século XIX português, da literatura em língua portuguesa, digamos, com poucos rivais. Um dos seus rivais será o brasileiro Machado de Assis, para além, evidentemente, de um homem de uma geração anterior como Camilo, não é? Naturalmente. Mas a importância, eu acho que sintetizaria em duas linhas. Por um lado, ele é de facto digamos, alguém que nos dá, melhor provavelmente que qualquer livro de qualquer outra tipologia, que nos dá um retrato do nosso século XIX. Um retrato do século XIX português, da sociedade portuguesa, das contradições, das aporias, dos impasses, das grandezas, das misérias da sociedade portuguesa. Realmente, a obra dele faz-nos uma crónica de Portugal do século XIX. Portanto, é um bom degrau para aceder ao conhecimento do século XIX. Por outro lado, ele evidentemente é um mestre na arte de construir arte, de fazer uma obra de arte com a língua, com a palavra. Portanto, ele é um mestre na forma como manuseia a palavra, é de facto um cultor da palavra. Aliás, ele era obsessivo no seu trabalho sobre a língua, sobre a palavra. Escrevia muito rapidamente, mas depois corrigia, a ponto de os tipógrafos provavelmente o detestarem, porque os textos eram ali trabalhados, retrabalhados até o último momento, até o momento último possível. Não é? Portanto, é de facto um mestre da língua. Sim. E este contexto do século XIX, Gonçalo Guimarães, os movimentos políticos, toda a vivência e essa, nomeadamente como diplomata, viajando pelo mundo, todo este mundo que a professora estava aqui a referir vai influenciar a produção literária de Eça. Nota-se
o mundo contemporâneo de Essa, não só, obviamente, das questões portuguesas, mas mesmo internacionais? Claro, esse era um homem muitíssimo bem informado. Depois, não só por uma curiosidade própria, que é espantosa logo, por exemplo, quando ele tem pouco mais de 20 anos e vai, por exemplo, dirigir um jornal sozinho, o Distrito de Évora. Quer dizer, como é que aquele jovem, é evidente que andou em Coimbra, que era bacharel por Coimbra, mas como é que ele denota nas crónicas que faz um conhecimento enorme do que se passa no mundo logo muito novo, nomeadamente da China, por exemplo. Quer dizer, nós imaginamos um jovem em Portugal, que andou na Universidade de Coimbra, etc. É evidente que aquela célebre descrição que pelo comboio chegavam uns livros que vinham de Paris, quer dizer, pois muito bem, mas era preciso que quem os recebia estivesse interessado em lê-los e debatê-los com os seus amigos, e já sabemos que amigos ele tinha em Coimbra para debater essas coisas. Mas realmente ele é um homem muito bem informado. Depois, é um homem que tem uma visão cosmopolita, quer dizer, é evidente que ele tem uma visão do pequeno lugar do afeto, mas depois tem a visão do mundo. E eu digo sempre isso porque a parte mais conhecida da obra dessa, a professora melhor do que eu saberá, é a parte ficcional. Mas nos últimos anos, felizmente, tem-se vindo a dar importância à parte do Essa jornalista ou cronista, quer dizer, e verificado... Quantitativamente é tão grande quanto a outra, claro. Ou maior. E ainda mais, a menos conhecida, e depois felizmente tivemos a publicação pelo arquiteto Campos Matos das quase 1000 cartas que não é as que ele escreveu, porque ele escreveu muito mais, porque muitas delas andam perdidas, provavelmente ainda se encontraram cartas inéditas dessa em alguns sítios, mas as que já se conhecem, estão publicadas por Campos Matos, são cerca de 1000 cartas, quer dizer, um homem com a sua vida a escrever. Ora, essas cartas, que não foram feitas para nós lermos, foram feitas ou para os amigos ou para a esposa, mas tem informações preciosas sobre o mundo em que ele vivia, quer em Portugal, quer do que se passava em tudo o resto. E depois há aquilo que se chama a escrita profissional de Essa, da qual se conhece essa ainda muito menos, que são os relatórios que ele escreveu como cônsul, dos quais, felizmente, um foi publicado a primeira vez em 1979 pelo Dr. Raul Rego, que encontrou uma cópia num alfarrabista, e depois foi publicado mais recentemente pela professora Isabel Pires de Lima, e que é uma obra preciosíssima, que suponho que infelizmente está esgotada, e que se chama Imigração como Força Civilizadora, que não é uma obra de ficção, não é uma obra de crónica, não é uma obra de jornalismo, é uma obra em que essa demonstra que estava muitíssimo bem informado sobre, não só sobre esse fenómeno mundial que era a imigração, e suponho que até as suas convicções que ele lá põe, as suas convicções pessoais nesse relatório, ainda hoje mereciam ser lidas por muitos políticos, não só na União Europeia como nas Nações Unidas. E, portanto, é um homem do mundo. Essa de Queiroz é um homem do mundo. E um homem atual, mas já iremos provavelmente a essa questão. Voltando um pouquinho atrás, professora, de que forma é que a cidade do Porto marca o Essa? Bom, obviamente, a questão da sua formação, claro. Mas o Porto acaba por transparecer na sua produção, por exemplo, Camilo, isso é evidente, em Essa... Não tanto, não tanto, muitíssimo menos, quase nada. É um pouco contraditório, quando pensamos na relação de Essa com o Porto, ela é um bocadinho contraditória, porque na verdade o Porto esteve muito presente na sua vida, e a peça que vimos mostra isso muito bem, mas não está muito presente na sua obra, particularmente na sua obra ficcional, não é? Na sua obra enquanto romancista e contista, está pouco presente. São mesmo esporádicos esporádicas as referências. E o que é curioso é que no início da sua obra, quando ele se programa, digamos assim, se apresenta como escritor, há uma carta que ele dirige, creio que a Ramalho, não estou bem certa, mas creio que a Ramalho, uma carta em que ele, não, estou a referir mal, é uma carta ao editor Chardron, em que ele diz que tenciona fazer uma espécie de comédia humana à portuguesa, não é? Uma espécie de visão global de Portugal, que chama Cenas da Vida Real, outras vezes chama Cenas da Vida Portuguesa, onde ele pretende fazer um retrato de Portugal, e da sociedade portuguesa, começando por Lisboa, passando pelo Porto, por outros locais e tocando estes assuntos, enfim, a família, a corrupção, o adultério, a vida política, enfim, os mais variados assuntos. Essa intenção acabou por não se concretizar, porque na verdade Lisboa vai ser
omnipresente quase na sua ficção, e o Porto só muito esporadicamente. Eu diria, assim de memória, 3 ou 4 referências. Uma delas na capital, em que Artur, em Lisboa, relembra, num certo momento, o protagonista relembra uma estadia com o pai, creio, na Albergaria Leão de Ouro, e à Batalha, e um passeio que o faz ver a imigração galega numa festividade qualquer na cidade. Portanto, assim, essa referência pontual. Uma outra referência também muito pontual no conto de José Matias. É para o Porto que José Matias vem fugindo à viuvez de Elisa, porque quer evitar o contacto um contacto direto com a Elisa na sequência da sua viuvez, e uma outra referência na correspondência de Frederico Mendes, que é até mais uma referência, não exatamente localizada no Porto, mas localizada aqui nos arredores, na Quinta de Refaldes, ou melhor, a quinta chama-se Quinta do Mosteiro, mas inspira a toponímia ficcional com a designação Quinta de Refaldes na correspondência de Frederico Mendes. É uma quinta que pertencia a Luís de Magalhães e que essa frequentou aqui em Moreira da Maia, na estrada, no eixo Porto-Póvoa, e são basicamente estas as referências. No entanto, digamos, o Porto esteve muito presente na sua vida, como vimos da peça, e esteve presente também no final da sua vida, num momento a que a peça não faz referência, que é já nos últimos anos da vida de Essa, no grupo exatamente das Águas Férreas. Já agora, professora, se nos quiser explicar um bocadinho. Sim, o grupo das Águas Férreas, assim designado, porque se reuniu, era um grupo de intelectuais, os permanentes, os mais frequentes, que aí se encontravam era Antero de Quental, então residente no Porto, na Rua de Estufeita, estamos no meados da década de 80, e do século XIX, claro. Essa, quando vinha ao Porto visitar a família Rezende, acorria também, e tudo isto se passava na casa de Oliveira Martins, o grande nome, o grande historiador da geração de 70, amigo de Essa e de Antero de Quental, que tinha uma casa nas Águas Férreas, e, digamos, eles reuniam-se sistematicamente. Aliás, as Águas Férreas não ficava muito longe da casa dos Rezendes e não ficava longe, naturalmente, de Estufeita. Professor, deixe-me só interromper, eventualmente para localizar aqui alguns telespectadores. Estamos a falar de uma casa que ainda hoje existe, nas Águas Férreas, exatamente, muito próximo da estação de metro da Lapa, em frente àquele bairro da autoria de Cisa Vieira, junto à Rua da Boa Vista. Uma casinha bem pintada de amarelo. E tem uma referência que lá foi colocada muito recentemente, com uma intervenção do escultor José Rodrigues, em relação a Oliveira Martins. Não, e eles, enfim, aí se debatia tudo. Aí se debatia, enfim, os assuntos mais diversos. Aí Antero de Quental gizou o projeto da Liga Patriótica do Norte, o seu envolvimento na Liga Patriótica, e de resto há referências em cartas de Essa a esses encontros filosóficos. Essa até diz que por várias vezes lá se repunha com mais seriedade a fantástica Coimbra da sua juventude, e a ponto de chamar a esse espaço o lindo covil filosófico, porque era aí que... mas ele, sempre que chegava ao Porto, acorria a casa, nessa época, nesse período, claro, a casa de Oliveira Martins. Até porque, de facto, como a professora explicou, a casa não ficava muito longe da quinta, da casa dos Rezende, a quinta de Santo Ovídio. E perguntava aqui ao Dr. Gonçalves Guimarães, que família é esta? Quem são estes condes de Rezende, nomeadamente nesta segunda metade do século XIX? Os condes de Rezende, a personalidade mais importante, digamos assim, dessa família, ainda no século XVIII, é o segundo conde de Rezende, que foi vice-rei do Brasil. Os brasileiros não gostam muito de ouvir falar nele porque foi o que mandou matar o Tiradentes, mas realmente... Sim, as primeiras tentativas de independência brasileira. Mas mandou drenar o Rio de Janeiro, que era um pântano que tinha muito mosquito, e, portanto fez obras boas no Brasil também. Depois, mas como já foi dito ali na peça, quer dizer, quem casa... portanto, com o quarto conde de Rezende é uma filha do Manuel Pamplona Carneiro Rangel, que vem a ser visconde de Beira e que vem a herdar a tal casa de Santo Ovídio, que é por isso que ela depois, em determinada altura, também é conhecida Casa da Condessa de Rezende, por exemplo.
Quando a Condessa de Rezende morre em 1890, portanto, a sogra dessa de Queiroz, estou a falar da sogra dessa de Queiroz, a casa foi vendida para abrir a Rua Álvares Cabral e foi completamente demolida. O que é que acontece? Esta família, como também foi dito, tinha várias propriedades, não é? Aliás, o título Visconde de Beire vem exatamente da propriedade da Quinta de Beire. E o que é que acontece? A casa de Canelas era usada apenas na altura do verão, para quando a família se deslocava para Canelas para depois ir para a Granja. Não é possível falar da segunda metade do século XIX em Portugal sem falar da Granja. Portanto, toda a gente que contava neste país passava pela Granja, desde o rei a quem queria ser alguém na vida, nomeadamente aqueles 5 escritores que a gente conhece, que há uma fotografia tirada no Palácio de Cristal, portanto, de Essa e os seus amigos mais íntimos, daquele grupo mais dilatado que eram os vencidos da vida. E, portanto, a partir de 1890, nós temos naquele arquivo que foi aqui mostrado, exatamente uma carta do 6º Conde de Rezende, Manuel de Castro Pamplona, que diz ao seu procurador assim: não me escrevas mais para Santo Vito, porque eu agora vivo em Canelas. E então é a partir daí que a residência permanente do Conde de Rezende passa a ser em Canelas, onde ele morre em 1907. E devo dizer que a mãe do atual representante do título ainda nasceu na casa de Canelas. Portanto, esta uma família com longos pergaminhos e com algum poder económico, antiga, com bastantes propriedades. O grande problema dessas famílias que vêm do Ancien Régime foi o problema da incapacidade de adaptação aos novos tempos, mas isso é um romance clássico que a gente conhece, que é de Júlio de Início, Hidalgos da Casa Morisca, conta isso muitíssimo bem. Isto, mais uma vez, como disse a professora, os escritores conseguirem fazer um clichê da sociedade do seu tempo. Quer dizer, enquanto os historiadores fazem ou grandes obras ou artigos muito pormenorizados e muito bem documentados, os escritores, os artistas têm essa facilidade, que é traçar um quadro, quer dizer, uma obra de arte, em que a gente assim vê logo muita coisa concentrada numa história em volta de pessoas. Portanto, essa é a função dos escritores, suponho eu. E já agora, e porque estamos a falar dos Condes de Rezende e da forte ligação de amizade e depois familiar de Essa com os Condes de Rezende, evocamos ali na peça a viagem ao Egito. De que forma é que essa viagem ao Egito pode ter tido importância para esse espírito artístico e criador de Essa? Teve com certeza. Para começar, foi provavelmente o primeiro grande treino na observação do mundo desconhecido, da realidade circundante, e em que essa sentiu a necessidade e o gosto, naturalmente, de tirar notas. E essas notas não estão ainda tratadas ao nível de uma edição crítica, não estão ainda, porque houve muitas interferências da família que editou. Mas existe um diário de viagem? Mas é uma espécie de diário de viagem, digamos. Notas de viagem, não direi diário, notas de viagem, como digo, não são completamente fidedignas, houve interferências, mas é preciso restaurá-las, é isso que fazem as edições críticas, naturalmente, mas é um texto que eu considero muito importante porque serviu para o Essa treinar a mão. Digamos, o jovem Essa treinou a mão na captação do real, a atenção ao real, ao pormenor realista. Nós temos, talvez seja, para além de um textinho curto chamado Lisboa, que ele publica muito jovem, talvez seja nessas notas de viagem que nós primeiro vemos uma tentativa de captação do real por parte de Essa. Pormenores da vida, os banhos turcos, por exemplo, a descrição das ruínas, a descrição do Cairo, do Cairo contemporâneo, não é? Tudo isso, inclusivamente com muitos pormenores que lhe vão servir depois, como disse também na peça, vão servir-lhe depois, por exemplo, para Passos da Relíquia, que é um romance que tem uma componente histórica forte, e onde nós podemos reconhecer momentos em que, digamos, passos da relíquia, não direi trechos longos, mas passos que nós claramente percebemos que foram resultado daquela viagem. Além de que a viagem constituía, no século XIX, uma espécie de aprendizado que qualquer homem de cultura e qualquer grande artista deveria e procuraria fazer, não é? A viagem ao Oriente, não é? A viagem ao diferente, àquilo que era, que constituía o exótico, não é? O exótico. Este périplo que nós fizemos, este roteiro curto necessariamente desde a Lapa ao Candal não, desculpem, a Canelas, enfim, poderíamos fazer vários
itinerários ligando essa a diversos locais. Exato, é um gosto. Seriam 10 minutos ou 15 minutos, mas eu peço ao Gonçalo Guimarães que nos indique 2 ou 3 sítios. Hoje há uma coisa chamada turismo cultural, e assim como há outros turismo, desportivo, religioso, etc. O turismo cultural capta cada vez mais a atenção do cidadão comum, digamos assim, que gosta de ir visitar os sítios ligados à vida e obra dos escritores, dos artistas, etc. E, portanto, essa de Queiroz realmente, eu tive a ocasião de organizar, exatamente para um congresso sobre turismo cultural, os roteiros dessa de Queiroz, ou seja, os sítios, e depois podemos traçar vários tipos de roteiros. Aquilo que eu chamo os roteiros biográficos, ou seja, aqueles que têm diretamente a ver com a vida do Essa e depois convém pô-los por uma certa ordem cronológica, para as pessoas não fazerem confusões. É evidente que começares pela Póvoa de Varzim e Vila de Conde, onde ele foi batizado, mas depois há essa de Queiroz, tirando umas curtas incursões no interior dos países, não é? Nomeadamente ir pela linha do Douro para Salamanca, para a Espanha fora, porque tinha de ir de comboio, tirando aquela incursão que fez até a Áustria, quase no fim da vida, quase no fim dos seus dias, essa de Queiroz é um homem que vive no litoral, vive junto ao mar, vive em portos, vive em cidades portuárias, até devido à sua função profissional de cônsul. Portanto, é possível organizar uma série de roteiros que tenham a ver com a realidade direta. Agora, há outros sítios que são roteiros ficcionais, ou seja, sítios onde o Essa nunca foi, é evidente, estamos a lembrar, o Essa nunca foi à China, não é? Escreveu o mandarim, mas escreveu o mandarim como vingança intelectual, vingança entre aspas, obviamente, daquilo que lhe aconteceu num outro roteiro, que é o roteiro de Cuba, onde ele esteve, e por causa ele teve sérios problemas por causa da sua humanidade para com aquela desgraça que era a chegada de barcos carregados de escravos chineses que vinham trabalhar para as fazendas do açúcar em Cuba. E depois daí temos o roteiro, por exemplo, dos Estados Unidos, quer dizer, essa de Queiroz. Havia uma certa pressão do governo espanhol, Cuba nessa altura era espanhola, sob o governo de Lisboa, e essa meteu férias e foi indigitado para fazer um roteiro sobre o progresso, e então percorreu, foi a Nova Iorque, foi a Boston, a Chicago, foi ver as cataratas do Niagara, etc., onde aí teve, enfim, um romance com duas senhoras. Parece que uma casada, outra solteira. Exatamente, uma casada que se estava a divorciar e que, ao contrário do que se possa pensar, e há bocado um pouco aquela história, porque é que, suponho eu, uma hipótese, porque é que o Porto não aparece muito na obra do Essa. O Essa tem uns escrúpulos tremendos de chocar as pessoas com quem está relacionado, as pessoas de quem é amigo ou que venha a ser familiar, etc. Tem um pudor enorme, quer dizer, essas pessoas são respeitabilíssimas a todos os títulos, etc. E, portanto, tendo ele amigos e família no Porto, não os ia retratar na sua obra ficcional, não é? Foge disso como ao diabo da cruz. Aliás, todos nós nos lembramos daquela célebre frase que ele tem para o Ramalho Ortigão: eu não tenho biografia, sou como a República de Andorra, quer dizer, ele não quer que falem dele, quer dizer, não é? Ele é outra coisa. Pois é. Claro que isso também tem a ver com a história do nascimento, não é? Essa coisa eu não sou de parte nenhuma, sou como a República de Andorra, eu acho que também tem um bocadinho a ver com aquela circunstância um bocadinho obscura, digamos. Não sei se concorda com este ponto de vista, mas eu acho que tem um bocadinho a ver com aquela história de um nascimento, de uma relação dos pais anterior ao casamento, que fez com que ele só fosse perfilhado, como filho legítimo, já adulto. Já depois de se ter licenciado. Eu acho que isso também lhe cria um bocadinho o leva a um certo silenciamento sobre o seu passado, a sua origem. Isto não tem diretamente a ver com o Porto, claro, e desculpe que eu interrompi a sua explanação. Só uma questão. Estamos longe, como exatamente o Essa escondeu a sua biografia, escondeu-a, apagou-a em alguns casos, mas não foi só ele. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que hoje os investigadores andam seriamente a tentar saber quem é a senhora que teve um filho do colega do Essa de Queiroz, do colega e amigo e companheiro de viagem ao Egito, portanto, o Quinto Conde de Rezende. Quer dizer, que foi apagada do registro de família, ao contrário do filho, que foi do bastardinho, que foi incluído na família. Portanto, há aspectos na biografia do Essa que, ao contrário do que se possa supor, ainda estão. E, recentemente, uma investigadora da Ilha da Madeira, a professora Doroteia Pita, descobriu que, afinal, uma daquelas senhoras que Essa de Queiroz conheceu em Cuba e depois nos Estados Unidos,
e que é uma carta dela, até um pouco profética, que ela diz assim: havemos de encontrar até ao fim das nossas vidas, e as pessoas dizem, que linda frase romântica, enfim, pode ser uma carta qualquer para alguém que a gente tem alguma consideração. Afinal, não foi verdade. E o mais estranho que possa parecer, no meio desta história toda, há aqui um romance do romancista também, parafraseando uma obra célebre sobre Camilo, que é: a senhora vai morrer à Avenue de Rola, Paris, em 1921. Ou seja, fez questão de morrer na mesma rua onde morreu essa. Se não fez questão, é uma tremenda coincidência. Não é? Sim, senhor. Bom, o tempo vai voando mesmo. Eu não queria deixar de perder esta oportunidade para perguntar à professora Isabel Pires de Lima o que é que acha que neste momento era importante fazer em relação a essa de Queiroz e, nomeadamente, falar-nos um bocadinho sobre a sua atualidade. Se mantém como um autor atual. Há muita coisa que é preciso fazer, claro. É sempre, o grande esforço é sempre o de conquistar leitores, não é? E conquistar leitores para essa de Queiroz, e conquista-se leitores, porque penso que essa é aquilo que todo o escritor pretende que se lhe faça, é que consiga encontrar leitores no futuro, não é? Ter leitores no futuro. Portanto, eu julgo que o que me parece importante fazer nesse trabalho de conquista de leitores é também, para além daquilo que já se faz ao nível do ensino regular, criar espaços. O professor acha que, desse ponto de vista, está salvaguardado em termos do ensino? Sim, creio que está salvaguardado, pese embora poder-se discutir se deve ser os meios ou se deve ser outra coisa qualquer. Acho que, na verdade, parece-me que essa é um escritor que tem que ser necessariamente estudado ao nível do ensino básico e secundário. Ponto final, não há margem para discussão, na minha opinião. Depois podemos discutir como, não é? Agora, acho que o que é que importaria fazer? Importaria cuidar relativamente à questão editorial, no sentido de que as edições que se fizessem hoje as edições correntes, fossem feitas a partir das edições críticas que, entretanto, têm vindo a ser publicadas sob a coordenação do professor Carlos Reis e que, obviamente que há muitos títulos ainda para tratar, mas alguns deles já foram tratados, e importaria que as edições correntes colhessem essa lição. Porque isto é como restaurar uma igreja, quer dizer, se a gente restaura, não é? Deve apresentar aquela fotografia e não a anterior, digamos assim, claro. Não é? Portanto, basicamente isso, e diria que também fomentar leitores fora do sistema escolar, com comunidades de leitores, comunidades de leitores nas instituições, por exemplo, como a Quinta de Canelas, ou como a Fundação Essa de Queiroz em Tormes, ou como espaços culturais das autarquias, etc., fomentar comunidades de leitores em torno da obra dessa de Queiroz. Há seguramente muito para fazer em torno de essa. E a esse propósito, e estamos mesmo no final do programa, não posso também deixar de perguntar ao Dr. Gonçalves Guimarães, e temos aqui algumas publicações que vêm sendo editadas pelo Solar dos Condes Rezende, para a Câmara Municipal de Gaia, mas o que é que tem sido a atividade no Solar em torno dessa de Queiroz? Há, nomeadamente ao longo do ano, diversos momentos altos, não é? Nós temos um grupo de pessoas, de investigadores, que estão a fazer mestrados ou doutoramentos, não exatamente ou diretamente sobre o Essa de Queiroz, ou só sobre o Essa de Queiroz, mas sobre a sua época, portanto, o século XIX. Por outro lado, fazemos cursos, fazemos um curso anual, no qual já tivemos a honra da professora Isabel Pires de Lima e o professor Mário Vieira de Carvalho e grandes pessoas que estudam a época, ou a vida, ou a obra dessa de Queiroz, e, portanto, para também transmitirmos a ideia de que ela está ativa, quer dizer, ainda há muitas coisas que se podem estudar com agrado e proveito, etc., sobre a obra e a vida dessa de Queiroz. Depois temos aquele espólio que, em parte, foi mostrado que compete-nos pôr à disposição dos investigadores. Depois, a própria, eu há bocado falei na Granja, a questão da Granja, a questão do Egito. Tenho aqui publicado um livro do professor Luís Manuel de Araújo, que é o diretor da nossa revista de Portugal, que é Imagens do Egito Queiroziano, que ele estudou em pormenor o trajeto dessa de Queiroz e do Conde Rezende, de rapazes, digamos assim, de 20 e tal anos, que foram aquele acontecimento para a época transcendente, que foi a inauguração do canal de Suez, e que se devem ter divertido imenso. Aliás, divertiu-se imenso, basta ver os 15 US. E depois a própria
confraria, que é uma associação que reúne, como diz o arquiteto Campos Matos, as pessoas que sofrem de decite aguda, que é uma doença benigna e não exige farmácia, e, portanto, que vai divulgando através da reedição da Revista de Portugal, fundada por Essa de Queiroz em 1889, uma revista um pouco com o mesmo espírito, mas eu dizer que é atualizada ao nosso tempo não vale a pena, porque se Essa de Queiroz está atualizada ao nosso tempo, é por isso que as pessoas continuam a lê-lo e a procurá-lo. Nomeadamente alguns escritores nossos contemporâneos, dos quais eu recordo aqui o nosso confrade também, o José Rendes de Carvalho, que diz que ele ter sido escritor, a culpa foi do Essa de Queiroz. A culpa, uma boa culpa, é evidente. Sim, senhor. E ficaríamos seguramente aqui a falar muito mais, mas infelizmente o tempo dos caminhos da história desta semana já terminou. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, boa semana, boa história.